Olá pessoal, aqui é Gustavo Rocha da Valor Eduque. Eu fiz esse vídeo hoje para explicar um pouquinho a diferença entre day trade e swing trade. É um vídeo destinado a quem não entende nada de mercado, quem está querendo entender o que é uma operação day trade e o que é uma operação de swing trade. Então esse vídeo eu vou dar alguns exemplos de operações e tentar ser bem didático para a pessoa que está querendo entrar no mercado financeiro e está querendo começar a operar. Bom, aqui vocês têm o telefone da Valor Eduque e você pode nos achar também nas nossas redes sociais, depois eu vou procurar publicar aí. Então vamos lá. O day trade. O que é o day trade? O day trade são operações feitas no mercado financeiro visando obter lucro dentro do mesmo dia, no pregão. Por exemplo, o mercado, a bolsa abre às 9 da manhã e fecha às 5 da tarde. Então, durante esse período, você pode operar comprando ou vendendo os ativos, e eu vou dar alguns exemplos mais adiante, e no final do dia, você vê quanto você ganhou. Eu uso muito exemplo tipo de jogo mesmo. Vamos supor que você vai jogar poker, você senta na mesa, começa a jogar. No final do dia ou da noite, você vê quanto de ficha você comprou, quantas de ficha você ganhou e o final é o seu lucro, o seu resultado. Então, day trade são operações que você faz no mesmo dia. Então, você entrou, operou e no final do dia você terminou sem nenhuma operação, sem comprar nenhum ativo, sem comprar nada e você teve um lucro ou um prejuízo de acordo com aquelas transações que você fez. Os principais ativos operados para day trade são o índice futuro, o índice Bovespa, o dólar futuro, que é o contrato de dólar futuro, que são os ativos alavancados. Você consegue operar com pouquíssimo capital, operar um volume financeiro altíssimo. Mais adiante eu vou explicar a vocês também. E para isso você precisa ter só uma margem na corretora. Hoje em dia, as corretoras elas estão dando muito, elas deixam você operar alavancadíssimo com pouquíssima margem. Então, na realidade, você precisa colocar só o que você está disposto a perder praticamente. Você tem a possibilidade de operar também comprando e vendendo, na ponta comprada e na ponta vendida. Quando eu for logo mais adiante explicar como é essa operação, vocês vão entender. Por exemplo, você pode simplesmente comprar ação da Vale, vender ação da Vale, ação da Petro, comprar e vender, mas você pode vender sem ter. Então você chega, vende, você não tem, você não possui, e no final do dia você tem que recomprar de volta. Então é como se você ficasse devendo quando você vende, e no final do dia você tem que comprar para pagar. Isso aí eu vou explicar a vocês. Então você entra comprando ou vendendo o ativo. O perfil do operador para o day trade é aquela pessoa que ela tem pelo menos as manhãs livres para operar, porque o mercado financeiro geralmente de manhã ele abre com a maior volatilidade, ele abre se movimentando muito. Então é nesse período da manhã onde os traders, a maioria dos day traders vão operar. Geralmente no período da tarde o mercado dá uma esfriada, a volatilidade diminui e aí a quantidade de sinais de entrada diminui bastante. E o day trader, ele também precisa ter disponibilidade de tempo para operar. Não adianta a pessoa que trabalha, tem um emprego e trabalha no horário comercial achar que vai conseguir fazer day trade, é muito difícil. Então ela tem que pelo menos ter 3 horas todo dia pela manhã, da hora que abre o mercado, pelo menos umas, vamos lá, de 9 às 11 ela teria que estar operando para poder ganhar consistência. Os principais desafios do day trade é justamente o controle psicológico, porque as operações são muito rápidas e se você não tiver um controle psicológico bom, você vai ter muita dificuldade em conseguir ter lucro. Na realidade, a parte técnica é muito fácil. O Valor Eduque, com a parceria com o Clube do Trader, nós temos o indicador Profit Line, que eu vou explicar a vocês também mais adiante, que ele facilita bastante essa questão psicológica. Na realidade, ele dá um avanço para quem está aprendendo. Então, o principal desafio do day trader é realmente conseguir amadurecer o psicológico.
Então eu vou entrar aqui e mostrar algumas operações de day trade para que fique mais claro o que a gente está falando. Vamos abrir aqui a plataforma. Aqui a gente está vendo um gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico de candlestick, que são essas velas aqui. Essas velas, na realidade, elas mostram a faixa de preço que estava negociando. Aqui é o índice futuro da Bovespa. Então, se você for ver aqui, ó, nesse momento o índice estava 94.485. Então, aqui ele já esteve em 94.900. Aqui ele teve em 95.600. Então aqui ele vai mostrando a medida. Esse é um gráfico de 5 minutos. Então cada vela dessa tem 5 minutos. A cada 5 minutos ele forma uma vela dessa mostrando a faixa de preços que foi negociada o índice futuro. Então se você for ver aqui, abriu hoje de manhã aqui no 94.225 e subiu até o 95.690. Das 11h55, ou seja, próximo ao meio-dia, teve essa subida na bolsa hoje. Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio. Então, para um operador de day trader, vamos supor que o operador comprou aqui o índice quando ele estava no 94.460 e vendeu aqui, vamos supor, no 95.195. Eu vou usar uma calculadora aqui na planilha para mostrar como é que a gente faria esse cálculo. O índice futuro da bolsa, vamos supor que ele comprou um mini contrato, comprou aqui no 94.000, vou fazer valores arredondados para ficar mais fácil, comprou no 94.500 e vendeu no 95.000, por exemplo. Então ele pegou 500 pontos, como a gente chama. Esses 500 pontos, cada ponto desse é 20 centavos, então ele ganhou R$100 nessa operação. Quanto ele precisou para fazer essa operação? Praticamente a margem mínima de R$100, o que é que a corretora deixa você abrir um contrato desse de mini índice com R$30, R$40. Então, o trader que comprou aqui por 94.500 e saiu no 95.000, ele ganhou R$100 operando um mini contrato de índice. Então é uma operação comprada. A operação vendida, vamos supor que o trader esteve aqui e ele achou que devia vender aqui no 95.600. Mesmo sem ter, eu estou aqui operando, o preço bateu 95.600, eu faço, poxa, tá bom para vender aí, eu vendo e ele cai para 94.900. Então a gente volta novamente aqui com a planilha e a gente calcula. Então, se eu vendesse esse contrato, então a gente vai botar um sinal trocado aqui, menos um contrato. Eu vendi no 96.000 e recomprei de 95.500, então eu tive 1.000 pontos a meu favor. Eu recomprei, no caso, a 95.000, eu ganhei 1 ponto a 0,20, eu ganhei R$200. Então, na realidade, como era uma operação vendida, a gente pode dizer que você vendeu aqui e recomprou aqui. O importante é que no final do dia, no final do pregão, eu não tenha nenhum contrato comprado e nenhum contrato vendido. Então, essas são operações de day trader. O day trader, ele praticamente passa o dia comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Às vezes ele não sabe nem quantas compras deu e nem quantas vendas ele deu. E no final do dia ele tem um saldo positivo ou negativo das suas operações. Então, esse é o principal operacional do day trade, falando assim de forma básica para leigos. Aqui eu queria mostrar a vocês o Profit Line, que é esse indicador, que no caso esse indicador, ele só quem tem somos nós. Foi desenvolvido pelo Clube do Trader. E esse indicador, ele diz ao trader em que direção ele vai operar. Então, vamos lá, você é um day trader, começou o dia, o indicador está azul. Então você só vai olhar compra. Todo esse momento aqui você só está olhando compra. Como eu uso dois indicadores, um deles ficou rosa aqui. Quando ele fica rosa, ele está dizendo que vai indicar venda. Como um está rosa e o outro está azul, nesse momento ele me diz para não fazer nada. Então você vê que se eu tivesse confiado no indicador aqui, em vários momentos eu teria comprado e teria tido lucro. Então esse indicador realmente ele é revolucionário. Se a gente tirar ele aqui, ó,
fica difícil para quem não tem experiência saber em que direção operar, porque o dia abre aqui, ó, e você abriu o dia aqui, você só está vendo isso. O dia começa a passar, você está vendo subir, mas pode ser que caia, ó, caiu aqui, você diz, opa, já fiquei com medo. Aí o que acontece? No nosso caso, o dia inteiro, o indicador está lá dizendo, ó, é compra, vai na compra. Olha o dia anterior ele dizendo que era para operar na venda, tá vendo? Então facilita absurdo. Então, bom, aqui eu mostrei para vocês uma operação de mini índice, o que é possível ganhar com mini índice no day trade. Agora eu vou falar um pouco sobre o swing trade. Vamos pegar aqui aquela apresentaçãozinha que eu fiz só para me lembrar do que a gente ia falar. O swing trade são operações no mercado financeiro visando obter lucro dentro de um determinado período. E aí a gente está falando de dias, semanas ou meses. Diferente do day trade, o swing trade, o trader tem que ter o dinheiro para ficar comprado na ação. Não é mais uma pequena margem, porque você vai operar e liquidar suas operações no mesmo dia. No swing trade não, quando você compra, você tem que comprar aquelas ações e tem que pagar por elas. E quando você vende aquelas ações e você faz um contrato de aluguel, que eu vou explicar mais à frente como é que funciona. Então são operações que levam às vezes semanas, meses, são operações que têm uma taxa de acerto também altíssima. Os principais ativos operados são índice também, você pode operar índice, pode operar dólar, pode operar ações de empresas. A margem requerida é como eu falei, tipo, a ação da Vale agora está R$50 praticamente. Então se você comprar 1000 ações da Vale, você tem que ter R$50 mil na sua conta, porque vai ser debitado os R$50 mil da sua conta e vai ser creditado para você 1000 ações, você vai ser um feliz proprietário de 1000 ações da Vale. Você também pode operar no swing trade na ponta comprada e na ponta vendida. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. As pessoas pensam que para operar swing trade você só pode operar comprando as ações e ficar torcendo para elas subir, mas não, você pode vender. Eu vou dar alguns exemplos de papéis que abriram venda e que andaram e que deram resultado. Para você vender, você tem que, hoje em dia já está tudo automatizado, você quando vende o papel, se você chegar lá e disser, ó, vou vender 1000 vale sem ter as vale, a corretora vai querer uma garantia sua de que você tem o dinheiro, uma margem para bancar aquela venda que você fez, e ela automaticamente vai pegar o papel de alguém, alugar esse papel e você vai vender e vai ficar devendo ele depois. Bom, eu tive que dar uma parada e estou retomando aqui. Então, como eu estava falando, o swing trade você pode alugar o papel e vender e depois recomprar, né? É como se você ficasse devendo aquele papel. No caso, vamos lá, você vendeu 1000 vale, você vai aparecer na corretora como devendo 1000 vale do Rio Doce. E a corretora vai pegar uma margem sua. E aí no dia que a Vale cair bem muito, você vai recomprar mais barato, já que você vendeu, você espera ter vendido ela caro, e você vai lá e recompra e zera a sua operação. É mais ou menos como se você fizesse uma venda para entregar depois. Então no swing trade você também pode operar na ponta vendida, como se opera no day trade. A diferença é que no day trade você compra e vende, no final do dia está zerado. No swing trade não, quando você vende sem ter o papel, você aluga e você fica devendo aquele papel. Hoje em dia esse aluguel ele é tudo automático, você não precisa alugar, assinar contrato, nada, você simplesmente dá uma ordem de venda e ficou vendido lá e acabou. Eu opero, por exemplo, pela XP, embora esteja mudando agora para o BTG, mas na plataforma da XP, de todas as corretoras, você tem aqui, ó, BTC, chama-se Banco de Títulos em Custódia. Então aqui você consulta, por exemplo, se você quiser vender Itaúsa, ó, você vai pagar 1,5% de taxa por cento ao ano, para alugar. Então o que acontece? Quando eu vendo Itaúsa, eu estou tentando vender ela para ver se ela cai bem muito e eu recompro barato, aí com 10, 15% de lucro em um período curto de tempo. Mas eu vou pagar uma taxa de 1,5% ao ano por esse aluguel. Então isso é uma forma também de quem tem ações para longuíssimo prazo, disponibilizar essas ações para aluguel e ficar ganhando mais essas porcentagenzinhas aí em cima. Então assim, explicando um pouco do BTC,
que eu noto que muita gente que gosta de operações, mas que nunca teve um direcionamento educacional, às vezes opera comprando, mas não sabe que pode operar vendido. O perfil do operador de swing trade é bem diferente do perfil do day trader. O swing trade já não era uma coisa tão psicológica quanto o day trade, porque quando você entra em operações você tem tempo para pensar, para refletir sobre sua operação e tal, então suas decisões são mais racionais. E também é para aquela pessoa que às vezes só precisa olhar o mercado uma vez por dia, 2 vezes, porque quando você entra numa operação de swing trade, para ela ir contra você e você ter um prejuízo, às vezes leva dias ou semanas. Então você não precisa estar o tempo inteiro olhando a tela para saber quando vai chegar o dia de você realizar seu lucro ou seu prejuízo. E o principal desafio é realmente você conseguir já ter um dinheiro para começar a operar swing trade. Então você tem que ter um capital mínimo para operar o swing trade e deixar esse capital nesse tipo de operação. Eu vou abrir aqui novamente o nosso home broker, no caso a plataforma, para mostrar a vocês como é uma operação de swing trade. Eu vou mudar aqui para Vale, ó. A gente vai ver a Vale aqui no gráfico diário. Isso aqui é um gráfico diário, então aquelas velinhas que era de 5 minutos no índice para o day trade, aqui na Vale eu coloquei velas de um dia, ó. Então cada velinha dessa é o que a Vale oscilou dentro de um dia. Então aqui no dia 24 de abril ela oscilou nessa faixa, dia 25, dia 26, dia 27, 29, deve ter sido final de semana. Então a Vale aqui, se você tipo comprou ela aqui a R$47 e hoje ela está 50,19, vamos abrir a planilha. Vamos supor que você é swing trader, você comprou a Vale a 47, comprou 1000 Vales, vamos estar 500 Vale a R$47 e ela está 49, você está ganhando R$1.000. Você está ganhando R$2 aqui por ação, então você está ganhando R$1.000. Então quem comprou no 47 e está aqui hoje no 49, por exemplo, ele já está ganhando R$2. Eu usei até esse exemplo porque novamente a gente vem aqui no Profit Line, ó, o Profit Line já disse para a gente só operar na ponta comprada. Então quem comprou aqui já está com esse ganho. No curso, né, que a gente oferece, a gente mostra quais são as melhores faixas para comprar ou vender no Profit Line. Por exemplo, você não vai comprar aqui porque o Profit Line está azul, você não vai comprar afastado do Profit Line, você vai esperar o preço chegar aqui, de preferência aqui ou aqui embaixo, que é onde você está comprando mais bem comprado, para você poder ter lucro. Aqui, por exemplo, o Profit Line estava dando venda o tempo inteiro. Quem vendeu ganhou todo esse movimento aqui. Quem vendeu aqui, ele virou para azul e a pessoa teve essa pequena perda. Mas o grande lance do Profit Line é você ficar numa posição por muito tempo. Tipo a azul, por exemplo, ó, ele deu compra aqui, ó, na azul nessa faixa, e quem segurou saiu de 27,80 e pode ter chegado até o que? Até 40. Então o Profit Line ele é para justamente lhe dar esse viés. É realmente revolucionário. Eu posso dizer a vocês que é uma mudança de paradigma muito grande. Então é isso, eu acho que consegui explicar um pouquinho a diferença de day trade para swing trade. Os nossos telefones estão aí, eu acho que quem quiser fazer contato pode ligar na Valor Educ ou pode entrar em contato nas nossas redes sociais, é só colocar Instagram, Valor Educ, Facebook, Valor Educ, ou então WhatsApp, telefone, que a gente pode tirar mais dúvidas e auxiliar com os nossos treinamentos e cursos. Um abraço.